Estamos aqui então para encerrar esse capítulo hoje. Falta só um pedacinho pequenininho. Eu vou gravar essa videoaula para a gente se encontrar daqui a pouco no Zoom e poder tirar todas as dúvidas sobre esse capítulo. Bom, na nossa última aula, que foi no Zoom, inclusive, a gente falou sobre o crescimento de um novo partido chamado Aliança Liberal, né, e o fim da política do café com leite. Né, ou então, não o fim definitivo, mas o início do fim, vamos falar assim, né? Bom, a gente viu que nas eleições o João Goulart, desculpa, o João Pessoa e o Getúlio Vargas acabou perdendo o, as eleições, né? Quem venceu as eleições foi o Júlio Prestes, e a princípio a Aliança Liberal aceitou o resultado das eleições. Não havia nenhuma intenção por parte da aliança de promover uma revolução, de tentar derrubar a oligarquia, coisa parecida. O próprio João Pessoa dizia, abre aspas, nunca contarão comigo para um movimento armado. Eu prefiro 10 Júlio Prestes a uma revolução. Fecha aspas. Então, assim, no começo, a Aliança Liberal aceitou normalmente isso aí, com exceção da geração dos mais jovens, ali da oligarquia de oposição, no caso os gaúchos e mineiros, que não aceitou o resultado e já começou a soltar a ideia sobre revolução. Tá? Os tenentes também, do movimento tenentista, já falava da pretensão de promover um levante armado, de acabar com a política do café com leite com base em armas. Tá? E o sentimento geral no país era de muita insatisfação. Tá? Uma decepção muito grande, porque aonde você fosse, tinha-se a convicção de que a Aliança Liberal havia vencido as eleições. Vamos lembrar que as eleições eram muito manipuladas nesse período, nem justiça eleitoral existia. Tá? Então a população votou maciçamente nesses candidatos da Aliança Liberal, só que acabou não ganhando. Mas a verdade é que essa insatisfação, somada com os ideais revolucionários da oposição gaúcha e mineira, mais os tenentistas, acabou fazendo com que o Brasil se transformasse definitivamente num barril de pólvora prestes a explodir. Né? Então ali já dava para ver que uma insurreição, uma revolução no Brasil estava muito próxima de acontecer. Percebendo esse movimento, as forças da oligarquia e da burguesia brasileira começaram a ficar um pouco incomodadas com essa agitação do povo. Tá? E aí, principalmente com a agitação dos tenentes, porque os caras tinham armas e poderiam sim promover uma revolução armada aqui no Brasil. Tá? Então, percebendo que as classes populares do Brasil tomariam alguma atitude em relação à política do café com leite, a oligarquia, a parte da oligarquia opositora à política do café com leite, ela começa a perceber que se ela não tomar as rédeas da revolução, o povo vai tomar as rédeas. Tá? Então, a gente tem uma conscientização por parte da oligarquia que, caso ela não promova a revolução, ela vai perder para a revolução, ok? Então a gente tem um processo aí de, como é que eu vou falar? De uma espécie de tomada de rédeas da oligarquia, tá bom? O Antônio Carlos de Andrada, esse cara da foto aí que vocês estão vendo, ele chega a soltar a frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então isso acho que mostra claramente o temor da oligarquia em relação à possível revolução que fosse acontecer por parte do povo, tá? E aí, gente, um fato vai acabar fazendo com que as coisas esquentem de vez e a revolução se torne extremamente real. No dia 26 de julho de 1930, o João Pessoa, que era candidato a vice-presidente, foi para uma confeitaria em Recife e lá ele foi assassinado por um inimigo político pessoal dele, um inimigo político e pessoal, um cara chamado João Dantas. A morte dele causou uma revolta total, tanto popular quanto da classe política, principalmente na Paraíba e no Rio Grande do Sul. Tá? Então, esse episódio em si acabou fortalecendo demais a Aliança Liberal, tá? Que já denunciava essa galera da política café com leite por fraudes eleitorais. Agora começa a denunciar também o presidente Washington Luiz e o seu candidato que entraria no poder, o Júlio Prestes, começou a acusar eles do assassinato do João Pessoa. E aí então, gente, no dia 3 de outubro de 1930, as tropas gaúchas
que tinham como comandante o Góes Monteiro, elas começam uma marcha para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele período. Tá? Além deles, no Nordeste também, a maioria das pessoas que estavam revoltadas acabaram tomando o controle dos estados. Tá? E também tinha uma terceira frente, que o pessoal tinha muito receio com essa frente, com medo de ser um confronto de proporções gigantescas, mas que acabou não acontecendo, tá? Não sendo tão drástico quanto se esperava. Foi uma frente que partiu de Minas Gerais para São Paulo. Né? Então, lembrando que São Paulo ainda era uma força política da política café com leite, que defendia essa política. Só que, na verdade, não chegou a acontecer muita coisa nessa frente, não. Tá? E aí, no dia 24 de outubro desse mesmo ano, de 1930, tá? Uma junta militar vai liderar um golpe contra o Washington Luiz. Então, derrubou o Washington Luiz, tomou o poder, e isso vai impedir a posse do Júlio Prestes. Tá? Já que não tem o Washington Luiz, que foi dado um golpe militar, que ele foi deposto do poder, que vai ser uma espécie de reset na política brasileira nesse momento. Tá? Então, eles retiram o Washington Luiz do poder, colocam o Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930, colocam eles num governo provisório. Né? O Getúlio, então, ele ficaria por um período, convocaria eleições, poderia ter participado delas se quisesse, tá? E aí, daí para frente, as eleições seriam feitas. Esse governo provisório tinha a função de elaborar uma Constituição, de criar justiça eleitoral, permitir o voto feminino, tudo isso aí, tá certo? Então, galera, quando esse episódio ocorre, a gente chega de vez ao fim da República Oligárquica e dá início à Era Vargas. Ah, mandaram para o Vargas sair, ele ficou pouco tempo e já saiu, virou Era Vargas? Não. Relaxa, sem muito spoiler, mas você vai ouvir falar muito do Vargas a partir de agora. Tá? Então, um abraço para todo mundo, até daqui a pouco no Zoom, eu tiro as dúvidas de vocês por lá.